Boa noite. Vamos iniciar os estudos dessa segunda, mentalizando uma noite agradável de estudos, sentindo uma energia renovadora do alto da cabeça, descendo por todo o corpo, drenando as tensões e preocupações do dia, que a gente consiga estar inteiramente aqui, numa posição receptiva, já recebendo os auxílios energéticos da espiritualidade. Nessa intenção, vibrando uma prece. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Nós estamos em plena campanha do Setembro Amarelo na prevenção contra o suicídio. E esse vídeo aqui fala um pouco dessa ligação com nós, homens. Então é preocupante realmente esse aumento do índice de suicídios que a gente está vivendo agora. E um reflexo dessa nossa transição planetária, né? Então muitas pessoas não estão conseguindo colocar em prática aquilo que se propuseram para essa mudança, para acompanhar essa transição. E aí gera essa ansiedade, a pessoa não se encontra e acaba fugindo, por conta disso ficar muito intenso, acaba tentando fugir pelas vias do suicídio. E a gente que trabalha com a espiritualidade sabe que não é o melhor, nem de longe, um caminho viável, né? O sofrimento que as pessoas têm
por saírem da vida por esse caminho do suicídio é muito grande. Esse sofrimento também é um aprendizado para que a pessoa não queira, numa próxima existência, cometer essa mesma evasão da vida, né? Para que ela tenha força para mudar, para entender, para procurar recursos para entender a proposta da existência atual e conseguir botar em prática essa mudança. Esse vídeo aqui fala da música Tocando em Frente. Na realidade é um componente psicológico que tem aí, que fala de tudo que eu venho falando aqui para vocês toda segunda-feira, de que nós somos eternos, de que cada vida é um aprendizado, de que tudo que a vida traz para a gente é o que a gente precisa para essa caminhada. E lá falamos de dois outros filósofos contemporaníssimos, Almir Sater e Renato Teixeira, que escreveram um tratado existencial chamado Tocando em Frente. Que se Jean-Paul Sartre tivesse lido isso antes, ele escreveria diferente o seu existencialismo. Ando devagar, porque eu já tive pressa. Olha que beleza! Por que você anda devagar? Porque eu já tive pressa. E não adiantou nada. E leva esse sorriso, porque eu já chorei demais. Ou seja, eu fiz de um jeito, não deu certo. Se eu quiser que dê certo, eu tenho que fazer de outro jeito. Óbvio. Mas ninguém vê. Chico dizia: se queres atingir um resultado que nunca atingiste, faças o que nunca foi feito. Ou seja, atitudes iguais, resultados iguais. Dizem que dois homens vieram aqui lá de Minas para pescar aqui no Amazonas. E cada um deles trouxe sua tralha, fretaram um aviãozinho pequeno e vieram os dois. E aí pescaram, cada um pegou um peixe de 60 quilos. E veio chegando para o avião para ir embora, o piloto disse: opa, não dá para levar, a carga máxima que eu posso levar são 60 quilos, aí tem 120. E o pescador disse: eu não vou levar metade. O outro também disse: eu também não levo a metade. E aí um deles disse assim: compadre, mineiro, né? Compadre, o ano passado nós viemos pescar no mesmo lugar, num avião igual a esse, e pegamos 2 peixes iguais a esses, e levamos. O piloto olhou e disse: 2 peixes iguais a esse, num avião igual a esse, levaram ano passado? Levamos. Ué, então, entrem. Entraram os pescadores, puseram os peixes, e tão logo o avião levanta voo, cai. Caiu, e aí levanta lá um dos pescadores e diz para o outro: compadre, o senhor não há de ver que nós caímos no mesmo lugar do ano passado? Atitudes iguais. Atitudes iguais, resultados iguais. Por isso leva esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, pois leva a certeza de que muito porque eu sei, eu nada sei. Olha que socratismo, socratiano esse pensamento. Chegou à conclusão que está certo. Ou seja, estou completamente incerto, por isso que eu estou certo. Porque eu descobri que eu não sei quase nada. E se eu não sei quase nada, eu tenho tanto para aprender. Porque se eu já soubesse, nada aprenderia. E se eu não aprendesse, eu não cresceria. Eu só sei que nada sei. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei ou nada sei. E trazem um refrão que é belíssimo para nos mostrar as dicotomias, melhor dizendo, as confusões que nós fazemos na vida, com jogos de homônimos que eles colocam no refrão. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Manha, manhã, massa, maçã? O que quer dizer isso? Discernimento. Para eu viver, eu preciso discernir. Eu preciso saber o que é massa, o que é maçã, o que é manha, o que é manhã. Eu preciso saber o que eu quero. Porque senão ficarei na confusão das interpretações.
e posso não fazer as melhores escolhas. E vou confundir manha com manhã, massa com maçã. Não é só um jogo de palavras. É altamente profundo para eu discernir o meu viver. Todo mundo ama. Um dia a gente chora, um dia a gente chega, o outro vai embora. O que chamamos isso? Impermanência. Como bem nos escreveu Dona Joana de Ângeles, lá no livro Plenitude, através de Divaldo Franco. Tudo no mundo é impermanente. A única coisa permanente no mundo é a própria impermanência. Ou seja, a coisa que nunca muda é que tudo muda. E eles estão nos falando da impermanência. Um dia chego, um dia vão embora. Fluxo e refluxo, ação e reação, causa e efeito. Todo mundo ama, um dia a gente chora. 2 dias, 3 dias, um mês, uma encarnação. Veja. Mas um dia a gente chega, um dia vai. Veja, tratando da impermanência. Como um velho boiadeiro que, levando a boiada, eu vou tocando os dias, veja. Antes disso, me esqueci, eles dizem, penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Veja, penso que compreender, viver a vida, seja simplesmente compreender a marcha. O que é compreender a marcha? Quando estamos dirigindo, eu não tenho que adequar as marchas em função dos terrenos. Se preciso de força, de torque, eu ponho marchas mais fortes. Se preciso de velocidade, ponho marchas mais longévulas. Eu preciso mudar a marcha em função das situações. E eles disseram o quê? Para cumprir a vida, basta compreender a marcha. O que é esse compreender a marcha? Compreender a dinâmica da vida. Compreender como a vida funciona. Entender como a vida é. E se eu entender como a vida funciona, é só correr para o abraço. Como fazemos lá nas vitórias do Cruzeiro, que já faz tempo que não vemos. Correr para o abraço. Cumprir a vida, compreender a marcha. E qual marcha, qual dinâmica, melhor dizendo, nós temos? Foi escrito aqui mais cedo. Nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Compreendam, ou compreendamos, essa marcha. E tocamos a vida. E vivemos. Cumprimos a vida. E ele vai dar o exemplo, como um velho boiadeiro, tocando, levando a boiada, eu vou tocando os dias. Veja a inversão dos verbos. Boiada não se leva, boiada se toca. Vida não se toca, vida se leva. E eles invertem os verbos. Como um velho boiadeiro que, levando a boiada, eu vou tocando os dias. Porque depois que se compreende a dinâmica da vida, viver é a coisa mais simples que existe. É como tocar uma boiada, porque eu já entendi como funciona a vida. E para aquele que não entende como funciona a vida, é mais difícil levar a boiada. Pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Veja. Estrada eu vou, estrada eu sou. Estrada eu vou quando eu estou aprendendo. Estrada eu sou quando estou ensinando. Todos os são as estradas pelas quais caminho. Estrada eu sou aquela pela qual outros caminham. Depois ele arremata. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Não buscamos, não devemos, deveríamos, buscar a felicidade fora. A felicidade é dentro. O reino de Deus está dentro de vós. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Basta a viagem interior. Mais uma vez, o autoconhecimento lá da questão 919 e 919A.
Alguém pela primeira vez? Sejam bem-vindos. Então, a proposta desse estudo é o que ele falou aqui nessa palestra, da gente entender as regras da vida, entender o que a gente está fazendo aqui, entender o que a gente pode fazer porque não dá para ser mudado, para aceitar, ter a resignação, e entender e se esforçar para mudar aquilo que deve ser mudado. Mas eu só vou saber isso quando eu tiver um discernimento, quando eu entender o que pode ser mudado e o que não pode. Então eu tenho que entender as regras do jogo. Se eu não entender essas regras, eu vou ficar plantando sofrimentos para mim mesmo, porque eu vou fazendo coisas que podem me causar dificuldades lá na frente, porque eu não entendo as regras. Quem já assistiu um jogo de truco e não entende as regras do truco fica meio voando ali, né? Porque não, como a regra muda a cada jogada, quem está prestando atenção de fora, se não lê as regras, ou se alguém não falar para ele as regras, ele não vai entender nunca como aquele jogo funciona. Então eu preciso entender as regras da vida para mim levar bem a minha vida. Ele falou no final, né, do autoconhecimento. Cada um em si carrega o dom de ser capaz, de ser feliz. Então eu não posso esperar a felicidade vindo do governo, do emprego melhor, de uma situação financeira melhor. Isso está dentro de mim. Embora fora possa estar tudo ruim, se eu entendo o que está acontecendo comigo, eu não me revolto mais. Eu entendo que tem um motivo para cada coisa que eu estou vivendo. Entendo que esse é o meu aprendizado, que eu preciso passar por isso. E se eu fizer esse autoconhecimento, se eu olhar para cada coisa que a vida trouxer para mim, eu vou resolver logo essa dificuldade. Porque se eu não olhar, se eu ficar empurrando com a barriga, o problema fica e vai ficando cada vez maior. Porque o objetivo da vida é me ensinar. Se eu não estou querendo aprender, as dificuldades vão aumentando até o momento que eu não consigo mais escapar, que eu sou obrigado a enfrentar aquela dificuldade. Então é melhor olhar para o que está acontecendo e resolver. O que a vida está querendo me ensinar com essa dificuldade? Então vou resolver isso, a partir daí isso não me incomoda mais. Então a gente precisa fazer muita mudança da nossa vida. Muita coisa a gente veio fazendo errado por não saber dessas regras. E agora que a gente está começando a ter o conhecimento dessas regras, a gente vai começar a mudar. Porque se eu não mudar, o avião vai cair no mesmo lugar do ano passado, né? Então precisa ter a mudança. Mas eu vou mudar quando eu entender então essas regras. E essas regras estão aí há muito tempo. O Evangelho é um repositório de leis universais. O amar ao próximo como a si mesmo não é só algo bonito, algo utópico para daqui a alguns milhares de anos. Não, é algo necessário para a nossa vida hoje. E a gente, mesmo sabendo disso, tem muita dificuldade em botar em prática. Mesmo sabendo que eu sou o maior beneficiado de amar ao próximo como a mim mesmo, que eu vou estar no lugar do próximo, nessa existência ou em outra, e vou ser tratado da mesma forma. Então, se isso faz bem para mim, porque é tão difícil eu colocar isso em prática. Então, entender esses mecanismos, por que a gente tem essas dificuldades, mesmo sabendo que é certo, a gente não consegue fazer, mesmo sabendo que não deve fazer no acesso, no rompante, a gente às vezes acaba perdendo o controle das nossas ações e depois botando a mão na cabeça, o que foi que eu fiz, né? Então, entendendo como a gente funciona, fica mais fácil da gente tentar controlar a nossa vida, dirigir a nossa vida, não deixar mais ela à revelia. Então, são 3 conjuntos de leis que mais nos afetam aqui. A lei de causa e efeito, que aqui está no início de todas as grandes religiões, né, orientais, do judaísmo, todas elas têm essa ideia que não faças aos outros aquilo que se a ti fosse feito, causar-te-ia dor. Ou amar ao próximo como a si mesmo. Então, a lei é uma só. Cada profeta trouxe essa lei de acordo com aquele povo, naquela época, poderia melhor entender e tirar bom proveito disso.
Então, lei de causa e efeito. Aí agora eu sei que vale a pena eu fazer o bem, eu tratar bem a outra pessoa, que o maior aprendizado que a gente veio ter aqui na Terra é respeitar o outro, principalmente o outro que não pensa como a gente, principalmente o outro que dá nos nervos da gente. Essa é a nossa proposta aqui. Respeitar, entender que o diferente não é errado, só é diferente, é uma outra forma de viver. Se é errado para ele, ele vai aprender. Esse é o mecanismo de aprendizado. Ele vai colher os frutos do que ele está fazendo e vai aprender com isso. O outro não vai aprender se eu chegar para ele e falar que ele está errado e precisa mudar. Isso vai até gerar mais dificuldades. Ele vai retardar um pouquinho mais o aprendizado dele. Porque nós somos muito orgulhosos ainda. A gente quer ter o mérito de ter buscado a mudança, né? Se alguém vir e fala pra gente, que mérito eu tive, né? O outro que estava certo, eu só segui a orientação dele. Então a gente ainda precisa ter o mérito da nossa busca. O Marlon fala que existem 2 tipos de pessoas aqui na Terra, né? Os orgulhosos e os que não sabem que são. As leis do psiquismo, como eu falei antes, né? Por que a gente tem reações inesperadas, exasperadas, fora do normal, com situações que quem olha de fora acha simples? Então, por que eu funciono dessa forma? Como lidar com isso? Como resolver o que está aí? Como evitar que isso continue lá para frente? Entender por que eu tenho esses pensamentos, entender a origem desses pensamentos, que não são todos meus, e começar a analisar o pensamento que vem, se isso é bom ou não para mim. Então, desligar o piloto automático da vida. Porque a gente vem no piloto automático. A gente acorda de manhã, levanta, vai trabalhar, quando vê, está de noite em casa, nem lembra o que fez aí no meio do caminho. Então, está na hora de tomar as rédeas da nossa vida nas mãos. E a lei de sintonia vibratória, que ajuda a gente no nosso bem-estar mais imediato. Ou seja, tudo que eu penso, tudo que eu vibro, tudo que eu me ligo, eu vou atrair situações semelhantes. Então, se eu começo o dia agradecendo, eu vou atrair situações para continuar a agradecer durante o dia. Se eu me permito acordar e começar o dia reclamando, eu vou atrair situações para continuar reclamando durante o dia. Então, é sintonia vibratória. Eu preciso estar consciente disso para me policiar. O orar e vigiar é lá do Evangelho. Então, se eu estou com um problema físico, por exemplo, e eu começar a pensar, eu preciso curar essa doença, eu preciso achar alguma coisa para me livrar dessa doença, o que o universo entende? Que eu quero me livrar de doença. Então, o que ele manda para mim? Doença. Então, precisa inverter isso, precisa mentalizar você saudável. Se estou com um problema financeiro e rezo para pagar dívida, o universo vai mandar dívida porque eu gosto de pagar dívida. Então tem que muito cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente deseja, porque o nosso pensamento é uma usina poderosíssima de atração vibratória, para atrair as situações que a gente quer, que a gente vai viver nessa caminhada. Um exemplo dessa lei de sintonia vibratória física é do Masaru Emoto, né? É um pesquisador japonês, e ele fotografou a cristalização da água. A água, ao se congelar, ela começa a formar cristais. Então, ele fotografou esses cristais sendo formados da mesma água colocada com rótulos diferentes. Então, se eu começar o dia agradecendo, o meu corpo tem muito mais chance de manter saúde durante o dia, porque eu sou 70% água. Mesmo velhinho ainda vai ter 50, né? Então vale a pena levar isso como regra. E se eu começar o dia reclamando, eu estou bombardeando o meu corpo com energias que vão desestruturar todas as minhas defesas e vou adoecer. Então, como é importante esse orar e vigiar, e a gente não prestava atenção nisso, ou não dava tanta força ou empenho, ou persistência de nossa parte para botar isso em prática, porque não entendia o quão sério é isso. Nessa figurinha aqui eu mudei, tá? Aqui fala do nosso psiquismo. Então,
representando nós aqui encarnados, é essa pequena parte aqui, que a gente chama de consciente, que são os nossos aprendizados, conhecimentos, memórias e vivências atuais dessa existência, desde o nascimento até o agora. Então, tudo o que eu vivenciei nesse período, do nascimento até agora, fica no meu consciente. E a gente não sabe que está ligado a um iceberg submerso chamado inconsciente. E somos diretamente influenciados por cada uma dessas memórias aqui. Nós estamos em final de curso aqui na Terra, é transição planetária, ou seja, está mudando de graduação. Então a gente já passou por todos os aprendizados aqui. E tudo que eu fui no passado fica no meu inconsciente. Então a vida que eu tive lá de mendicância, fica essa consciência daquela vida no meu inconsciente. E nem sabe, geralmente nem sabe que morreu. Então a gente já foi de tudo. Teve vidas na nobreza, na realeza, na mendicância, na infantilidade. Então uma vida, por exemplo, que se encerrou na infância. Essa personalidade, até os 7 anos, ela acaba se dissolvendo, porque não formou a personalidade atual ainda. Mas se desencarnou depois dos 7, essa personalidade ativa hoje faz com que a gente tenha atitudes infantis. E nem se dá conta disso, os outros percebem o papel que a gente faz às vezes em situações. Então, a gente se deixa levar por essas consciências sem se dar conta. Oi? Um sonho eu posso considerar como algo inconsciente? Um sonho tem várias causas, você precisa analisar porque são várias possíveis causas. Uma delas é o teu desdobramento. Você desdobrou, o teu corpo físico ficou dormindo e a tua alma se desligou do corpo. Então você vai perceber o ambiente energético espiritual. Pode ser levado por algum desejo a ir a algum local, satisfazer aquele desejo, né? Ou alguém que você gostaria de encontrar, ou algo que você gostaria de fazer. Então você é atraído para viver aquilo. E quando você volta para o corpo, você traz aquela lembrança. Então pode ser algo que você viveu durante o sono, você mesmo fazendo algo, mas fora do corpo. E como o cérebro espiritual ele é muito maior, ou seja, a mente é muito maior do que o cérebro físico consegue codificar, quando você retorna para o corpo físico, tudo que você vivenciou lá fica meio que truncado. Então os sonhos às vezes não fazem muito sentido, ficam pedaços desconexos e você não consegue entender muito a lógica daquilo. Porque a hora que veio para o corpo físico, como o cérebro não tem todo esse suporte para absorver todas essas informações, vem poucas informações e fica um sonho truncado. Outro sonho pode ser você realmente tendo lembranças desse inconsciente aqui. Então, essas consciências, vidas passadas que estão mais afloradas, estão necessitando de atendimento, você tem contato com elas durante o sono. E geralmente essas são recorrentes. Ou seja, você sempre tem o mesmo tipo de sonho. Então é algo chamando a atenção para você trabalhar aquilo. E assim, quando você sonha algo, não sei se é daí talvez alguma vibração, você sonha algo que você quer e acontece. Daí é uma vibração. Aconteceu no sonho. Porque o que você está sonhando é algo que você já está mentalizando há muito tempo, né? Então isso acaba se materializando lá na frente. Então até antes de acontecer você já estava esperando tanto aquilo e acabou sonhando antes daquilo se materializar. Pode ser um sonho premonitivo também, onde ao se desdobrar você entra em contato com pessoas que você gosta e sabe de algo que vai acontecer, ou seja, que está programado para acontecer para elas. Então não dá para dizer que é uma coisa só, você teria que analisar o que é. A nossa recomendação é que sempre à noite, antes de dormir, você faça uma prece e peça auxílio, para que durante a noite você seja acompanhado pelo teu anjo da guarda, ou mentor, ou quem quer te ajudar nessa caminhada evolutiva, para que ele te ajude a conduzir para um local de estudo, onde você possa aprender, entender melhor o que você está passando nessa existência, o que você pode fazer para mudar. Então essa intenção acordado, consciente de que você quer
estudar dormindo, né, de que você quer continuar essa caminhada de aprendizado quando está desdobrado, auxilia para que quando você desdobre, você não vai lá para o inferninho, né, porque a gente já está muito viciado nos botecos, nos inferninhos lá do astral inferior. Porque a gente fica alimentando esses desejos durante o nosso dia. Então, à noite, para onde você vai ser atraído, se você está inconsciente, para esses locais. Ô, Raul, Oi. uma pessoa assim que já faleceu, né? E assim, isso aconteceu comigo. Eu queria assim, muito uma resposta, assim, né? De uma situação. E só que essa pessoa ela já é falecida. E eu sonhei, né? E essa pessoa ela veio e vamos dizer que ela me mostrou o caminho, digamos assim, ela me respondeu tudo que eu queria, não o que eu queria ou o que eu não queria, mas ela me deu uma resposta no sonho. É possível eu ter no sonho ter me encontrado com essa pessoa e agora eu não sei se eu levo isso a sério, né? Ou se sigo o que eu... Não importa se foi ela ou se foi Jesus ou se foi o teu mentor, você precisa analisar essa informação. O que está vindo aí, essa orientação é válida, faz bem, de acordo com o que eu entendo de mecanismo de evolução, isso é certo eu fazer? Então analisa a informação e não a assinatura de quem mandou a mensagem, tá? Tá, mas justo era com essa pessoa, dessa pessoa que eu queria uma resposta, né? Pode ser tanto essa pessoa vindo conversar contigo, como pode ser a tua mente, que você idealizou tanto isso, que você acaba criando esse ambiente durante o sono. Então não dá para dizer com certeza se é uma coisa ou outra. Se o sonho for uma coisa boa, você vai praticar coisa boa. Agora, se o sonho veio se dizendo para você fazer alguma coisa ruim, você tem que analisar, isso vai sobrar para mim depois? Então eu acredito que a gente não deve fazer a parte ruim. Exato. Se for uma coisa boa... Então não queiram terceirizar as decisões de vocês para os mentores, para os anjos da guarda, para o mundo espiritual. O que você está hoje vivenciando é o teu aprendizado, arriscar, botar em prática e ver se funciona ou não. Se fosse para a gente vir aqui e eles dizer para a gente o que era para a gente fazer, não teria sentido esse aprendizado, né? Então a gente está aqui para exercitando o nosso livre-arbítrio, a gente vê o que é bom, o que dá bom resultado e o que não dá, para que a gente tenha o mérito do aprendizado. Então a gente já teve todo tipo de existência, na corrupção, em prostituição, em deficiência, vida simples no campo, cowboy, freira, padre, branco, negro, sendo torturado ou torturando, professor, a gente já viveu de tudo. E geralmente essas existências, quando se encerrou, a pessoa, como não buscou o autoconhecimento, mesmo os religiosos, não buscando, não entendendo essas regras do psiquismo, como funciona realmente isso, ela desencarnou e não sabe que morreu, até porque ela não morreu. Quem morreu foi o corpo. Durante essa passagem, durante a morte do corpo, a pessoa não fica consciente, não é algo muito agradável. Então, o cérebro tem um mecanismo de defesa que ele desliga lá o interruptor. A pessoa apagou durante o desencarne e dali um tempo depois, algumas pessoas pouco tempo, outras pessoas mais tempo, a pessoa recobra a sua consciência, ela volta a si, como se estivesse acordando de um sonho. E está viva, então não passa pela cabeça do desencarnado que ele morreu, até porque ele não morreu. E ele fica vivendo, está tudo meio estranho, as pessoas não me escutam mais, mas eu estou vivo e vou tocando a vida, né? E vai indo até o momento da próxima vida. Então ele precisa nascer de novo. Aí nesse momento, realmente é uma morte para essa personalidade, ou seja, ela se apaga e ela é empacotada no inconsciente da próxima vida. Então vejam bem, quando eu desencarnar e passar pela erraticidade, desencarnado e entrar na próxima existência, não vai ser eu, Walter, que vou estar lá dirigindo o corpo. Eu vou ser uma consciência dessas no próximo inconsciente. Agora, se eu entender essas regras, eu não vou estar nesse grupo aqui que não sabe o que está acontecendo, que não entende as regras da vida, que nem sabe que desencarnou.
Eu vou estar num grupo diferente, que é o ilustrado pelo anjinho, né? Tem aquela figura do anjinho e do diabinho, né? Que nos tentam influenciar nessa vida. O diabinho não por maldade, porque eles acham que o certo ainda é torturar, o certo ainda é se dar bem, o certo ainda é não respeitar os outros, achar que todo mundo tem que dar a vez pra gente. Então, o diabinho representa essas consciências aqui que não entendem que isso já passou, que a situação é outra. E o anjinho são as vidas que já entenderam isso e estão nos auxiliando nessa caminhada. Então, eu, Walter, nunca vou deixar de existir, mas vou me despersonalizar. Não vou mais ser o Walter engenheiro, o Walter terapeuta, o Walter palestrante. Vou ser uma outra consciência, Walter, com todo esse conhecimento, auxiliando de outra forma nessa evolução, com tudo que eu adquiri nessa existência. Por isso, a recomendação de não deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Porque quanto mais eu protelar, mais eu vou desencarnar despreparado para viver o desencarne. Então eu preciso entender como isso funciona para que eu conquiste esse bem-estar. Então hoje em dia, se eu tenho contato, por exemplo, com uma pessoa negra, e eu tenho muito forte aqui a existência do branco, que na vida dele o negro não era nem considerado gente, nem que tinha alma, que era quase que um animal, esse preconceito brota do meu inconsciente. E a gente usa máscara, a gente não fala isso, né? Mas vem o preconceito, mesmo a gente não externando. Então entender que isso é algo normal, não que é certo ter preconceito, mas isso é algo inerente ao nosso inconsciente, por essas vidas que ainda não foram tratadas. Então a proposta que a gente tem aqui é tirar cada uma dessas pessoas desse inconsciente e trazê-las para o momento presente. Então eu preciso trazer aqui a nobreza, a realeza, tirar daquela situação, mostrar para eles que aquele corpo já morreu, que na vida anterior ela também foi da plebe, e ela também invejava e estava na nobreza, também achava que quem estava lá era nariz empinado, que não respeitava ninguém. Então, tirá-la dessa condição de nobreza e trazê-la para o momento atual, para a vida atual. A partir daí fica mais fácil da gente aceitar a igualdade dos demais. Até então a gente se acha a última bolacha do pacote, né? O último gás da coca, né? Então, temos que trazer cada uma dessas personalidades. Aqui o corrupto tem que mostrar para ele que essa existência acabou, tem que mostrar para ele o quanto ele sofreu fazendo isso, porque nas vidas seguintes ele veio em vida de mendicância, porque ele tirou algo que não era lícito, então na vida seguinte ele vai sofrer as consequências dessa corrupção. Quem viveu na prostituição geralmente vem para uma vida religiosa para equilibrar, né, a parte sexual. Então, numa vida utiliza demais essa energia, na outra vem para equilibrar. E é engraçado que às vezes a gente trata personalidades freiras, né, muito certinhas, aí você bota em regressão, ela não acredita que já estava lá, e começa a entender os pensamentos que ela tinha desejos ocultos que nem confessava para o padre, porque era vergonhoso, né? Então essas polaridades vão acontecendo na nossa vida e cada uma dessas vidas fica presa no nosso inconsciente. Então a proposta nossa é trabalhar esse inconsciente para que a gente viva hoje seja integral, seja puro, seja honesto, para que não tenha nenhum aspecto que faça com que a gente precise usar uma máscara para viver em sociedade, para que a gente consiga verdadeiramente compreender e tratar o outro com igualdade. Entender que eu não sou melhor que o outro, independente da situação e da condição que a gente esteja vivendo hoje, eu e o outro. Eu não sou melhor do que um mendigo, por exemplo. Ele está vivendo um aprendizado, ele lá atrás derrogou as leis divinas em benefício próprio, prejudicando terceiros. Agora ele colheu o fruto disso, não por castigo, para ele entender que não é bom
você se dar bem em função do sofrimento de outras pessoas. E todos nós, cada um de nós, tem isso aqui no seu inconsciente. A gente precisa começar a olhar para isso. Isso é o que eles chamam de autoconhecimento, de olhar para dentro de nós mesmos, é observar. Eu não vou enxergar diretamente aqui a personalidade corrupta, mas eu vou perceber a vibração, aquela vontade de tirar vantagem em cima do outro. Então eu preciso trabalhar esse aspecto. Oi. Sim. Naquele momento em que você comentou que o branco viu o negro como se não tivesse alma, como se fosse um animal. Então o Espiritismo vê que o animal não tem alma? Não, na época eles comparavam os negros aos animais. Eu não estou dizendo que o Espiritismo diz que não tem alma. Não, eu sei. Não, na época da escravidão, os negros eram comparados aos animais. Até a igreja corroborava isso, dizendo que o negro não tinha alma. Não é o Espiritismo que fala isso, tá? Certo? Então me responda, o Espiritismo vê que o animal tem alma? Sim, desde a pedra tem alma já. A pedra, a planta, o animal, o ser humano. Eu passei na segunda passada isso aqui, os vários tipos de consciências, né? Lógico, a consciência numa pedra, ela está dormindo ali, não tem, jamais vai ter a mesma consciência de um ser humano. A consciência de um animal também não tem a mesma consciência de um ser humano. Então, são almas em estágios diferentes. Uma comparação, por exemplo, os animais que estão no topo evolutivo da sua linha, por exemplo, os cachorros, os cavalos, os golfinhos, as baleias, esses animais, eles já estão se preparando para vir para o reino nominal. Então, eles têm pensamentos fragmentários. Nós pensamos continuamente, né? A gente consegue desenvolver uma linha de raciocínio, de pensamento, a gente se sente vivo, se sente unos, né? Eu me sinto Walter durante o dia inteiro, independente do que eu esteja fazendo, certo? Os animais têm esse pensamento fragmentário, eles pensam em fragmentos, então eles ainda estão se preparando para conseguir viver como ser humano. A mesma diferença é de nós para o próximo passo, para um ser angelical ou um arcanjo, né? Os anjos, digamos, da Igreja Católica, os anjos amam continuamente. Nós amamos em fragmentos. A mesma comparação do animal pensando em fragmentos para nós pensando continuamente, tem essa diferença de nós para o próximo degrau, que seriam os seres angelicais, né? Então, eles amam continuamente, como se estivesse respirando. Amar para ele é isso, continuamente. Nós ainda amamos em fragmentos. A gente tem episódios de amor, e alguns deles, a maioria deles, nem são amor. E assim, para essa evolução, eles têm ajuda humana? Tem, né? Sim, a escalada evolutiva é uma rampa. Quem está na frente ajuda quem está vindo atrás e recebe ajuda de quem está à frente dele. Como naquela música Tocando em Frente, né? Ele também falou isso, de você, estrada eu sou quando eu estou servindo de exemplo para quem está atrás de mim. Estrada eu vou quando eu estou seguindo o exemplo de quem está na minha frente. Então, se eu espero o auxílio de seres angelicais para minha caminhada, que é um ser superior a mim, e eu não respeito quem está atrás de mim, os animais, por exemplo, não tem lógica. Então a gente precisa repensar o que a gente está fazendo da vida. Então tem o mesmo sentido, né? Que seja humano, que seja animal, né? Sim, mas são consciências em etapas diferentes de evolução. Tá? Lógico, nós, seres humanos, estamos auxiliando eles nessa passagem para o reino nominal. Só que isso não se dá. Desencarnou o cachorro, vai encarnar a criança na vida seguinte. E isso existe uma transição de alguns milênios. Né? Não é algo tão simples assim. Que para nós é muito tempo, que para a eternidade não é quase nada. Né? Então o animal tem alma, sim. Então, Mas... com certeza, para a evolução humana é uma coisa muito negativa um maltrato contra um animal, né? É isso que
que a espiritualidade, como eu falei, vê a gente como um ser primitivo ainda. A gente é muito bárbaro. A gente ainda precisa matar animais para saciar a nossa fome. Isso é uma coisa muito primitiva ainda, muito bárbara para eles que amam continuamente. E a gente fica rezando para eles, pedindo ajuda e não faz nada para quem está atrás da gente, né? É uma matança em massa, né? Então, nessa transição planetária, isso aí vai deixar de existir. A gente está nessa transição, né? De deixar para trás esses costumes que agora a gente sabe que não fazem bem para a gente. Até então a gente vinha fazendo por não saber que isso fazia mal. Por isso, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, se eu sei de algo, eu preciso fazer algo a respeito. Se eu não sei, eu não vou ser cobrado, porque não tenho culpa se eu não sabia daquilo. Por isso, muita gente não quer vir para cá, né? Porque tem uma grande cota de responsabilidade envolvida. Eu comecei, eu já citei aqui algumas semanas atrás, lendo o livro dos Espíritos, que é Pergunta e Resposta, né? E eu, como vim de uma criação católica, então essas questões foram me respondendo tudo, eu não consegui parar de ler o livro, né? Até chegar lá no meio, numa questão 642, que falava o seguinte, a pergunta é: então basta o homem não fazer o mal para ser agradável a Deus? E a resposta me chocou, né? Não. O homem deve fazer o bem no limite das suas forças. E ainda mais, todo mal que advir do bem que ele deixar de fazer, vai ser responsabilidade dele também. Então é uma coisa muito séria. Quanto mais você sabe, mais você é responsável também. Não é para ser polêmica, tá? Mas se a gente não vai matar um animal para comer, a gente não deveria comer o reino vegetal também, né? Se for nessa linha. Eu vejo isso como uma desculpa para continuar fazendo a mesma coisa. Não, Né? mas qual é menos mal? Não existe. Não, tá, então vamos entender o que é uma evolução. Você então não teria a tua casa, porque a pedra também tem lá uma essência de uma consciência. Você não vai quebrar a pedra para construir uma casa, a gente não estaria aqui nesse ambiente, né? Então são níveis diferentes de evolução, até mesmo no reino animal. Os animais têm esse conceito de alma-grupo. Então esses animais que vivem em grupos como enxames de abelhas, eles não é uma abelha ou uma mosca que tem uma alma. Existe uma alma-grupo, formigas também, né? É uma alma de todo aquele agrupamento ali. Ratos também, eles fazem parte de uma alma só, uma alma-grupo daqueles ratos. E tem experiências científicas que provam isso. Se eu não me engano, foi no Japão, mas se eu não acertar o nome, mas o conteúdo é o mesmo, tá? Fizeram uma experiência com ratos, que se esses ratos apertassem num botãozinho vermelho, eles ganhavam um choque. Se eles apertassem um botãozinho verde, descia água e comida para eles. Então, o primeiro grupo de ratos que foi posto nessa experiência sofria muito. E depois de um tempo, eles se acostumaram. Aí fizeram essa mesma experiência um tempo depois nos Estados Unidos e nenhum rato apertou o botão vermelho. O rato lá levou essa informação para a alma-grupo e o que nasceu dali para frente já aprendeu que não pode apertar o botão vermelho. Assim os animais, por exemplo, nascem sabendo como construir o ninho, como chocar o ovo, como cuidar, alimentar os filhotes, né? Então eles fazem parte de uma alma-grupo. Então eles não têm nem de perto a consciência já de um cachorro, que já está ali quase que sozinho numa alma, 1 ou 2, 3 cachorros ocupando essa mesma alma-grupo. Então a alma-grupo tem um conceito de cada um que desencarna, joga lá naquela alma-grupo a experiência dele. É como numa água você botar lá um pinguinho vermelho, então vai ficar dissolvido em toda aquela água, aquela experiência. E quando ele renasce, ele traz o conteúdo do que foi aprendido até então. Então, vegetal já não está nessa ideia, tá? Mas o vegetal também tem essa consciência, tem experiências científicas que provam que as plantas percebem a intenção do homem e experiências feitas aí há mais de 100 anos. Então, com eletrodos, eles mediam lá
a energia que circulava pela planta, e se chegava alguém que cortava, que não tratava bem as plantas, né, que não cuidava das plantas, elas se retraíam todas. Eles percebiam lá nos eletrodos lá a mudança de energia da planta. E esse conhecimento também já é da humanidade, né? Principalmente os indígenas, né? Os índios, quando eles precisam cortar uma árvore para fazer uma canoa ou qualquer outra coisa, eles escolhem uma árvore que eles vão derrubar, aí eles vão perto daquela árvore, em outra árvore, se reúnem em torno dessa árvore e fazem uma oração de agradecimento a essa árvore, mas não aquela que vai ser derrubada, tá? Uma outra. Porque você vai ser necessária para a gente conseguir se manter aqui, está precisando de mais instrumentos para navegação, para pesca, né? E quando terminam a oração, eles vão lá e derrubam a árvore que estava do lado. E agora, com essa instrumentação, eles conseguiram perceber o que é isso. Quando você tem a intenção de derrubar uma árvore, todas as árvores que estão em volta têm uma espécie de desmaio, de medo daquilo que vai acontecer com a outra. E daí, o índio fazendo isso, a outra desmaiou, eles cortam ela sem ela sofrer. Então tem consciência, mas são níveis muito diferentes de consciência. Né? Polêmico, vai ser polêmico, só para a gente aprender mais. Né? Mas, reiterando, então, como Jesus falou, não é o que entra pela boca do homem que o torna impuro. A gente precisa cuidar muito mais com os pensamentos, com o que a gente deixa entrar no nosso campo mental, com o que a gente se permite pensar, desejar, falar, fofocar ou não. Esse realmente é o nosso foco. Não é eu deixando de comer carne que eu vou me espiritualizar. Nem de longe. Tá? Então, o foco principal é essa mudança interior. E lógico, você mudando interiormente, você entendendo o meio onde está, você acaba deixando essas outras situações de lado. Isso não tem mais importância para você. Então, todo mundo vive com esse mesmo inferninho, mini inferno aqui, grudado em si mesmo. Aí eu consigo compreender aquela pessoa que vive debaixo do mesmo teto. Que ela não está fazendo isso só para me atingir, ela age desse jeito porque ela acha que é certo, porque ela tem ideias, verdades, crenças no inconsciente dela e ela acha que aquela é a melhor forma de viver ou de agir. Então, eu compreendendo isso, eu não me incomodo mais. Eu compreendo que o outro é assim. Mesmo se ele está errado, ele vai aprender continuando nesse mesmo caminho, assim como eu aprendi continuando naquele caminho lá no passado. Então não tem nada de errado. E eu não consegui nem sair dessa primeira parte hoje, mas acho que foi produtivo, né? Então essa parte aqui fala da nossa evolução. Então fala assim no conceito de centelha divina, né? Então nós saímos como Espírito de Deus, né? Como a parábola do filho pródigo, né? Que pediu lá os bens do pai, porque ele queria conhecer o mundo, né? Então nós saímos de Deus e fomos conhecendo o mundo, descendo gradativamente em todos os planos vibratórios, até chegar aqui no plano físico. E agora a gente tá indo de volta ao Pai. A gente viu que tudo que a gente achava que ia ser bom para a gente, não é bom. Mas você só vai ter isso como valor intrínseco quando você vivenciar. Então, eu não consigo fazer o outro mudar. Ele vai mudar quando ele viver isso. E aí eu não me preocupo mais em querer mudar o mundo. Eu preciso mudar a mim mesmo. E o interessante é que quando eu mudo a mim mesmo, o mundo ao redor de mim muda. Mesmo que eles todos não mudem, mesmo que a situação econômica não mude. Se eu mudei a mim mesmo, eu percebo o mundo de uma forma diferente. Mesmo que lá fora nada mudou. É meio paradoxal isso, né? Então a gente saiu de Deus
e vai voltar para Deus. A gente está no ponto mais distante dele, e é bem animador isso, né? Mas pelo menos a gente já foi no ponto mais baixo, a gente está no fundo do poço, agora querendo voltar. E esse espírito do qual nós fizemos parte não está assim, está concêntrico aqui, só foi colocado de lado para fins didáticos, né? Então o espírito fica mandando para mim impulsos de fazer o bem. Quer voltar para Deus? Então você precisa fazer o bem, precisa entender essas regras da vida, precisa amar ao próximo como a ti mesmo, você não pode mais se dar bem em detrimento de outros. Então faça o bem, respeite, compreenda. Esses são os impulsos que vêm do nosso inconsciente. Mas como essa turminha que a gente viveu no passado aqui está ligado nesses 3 planos aqui, eles deturpam esse impulso aqui de fazer o bem, e quando eu passo por uma situação e o impulso do espírito é de perdoar, essa turminha aqui muda o sentido desse impulso para não perdoar, porque eles não entendem, eles não sabem o que está acontecendo. Se alguém te prejudicou, devolve, prejudica também. A lei de Italião. Então, se a gente consertar isso aqui, ou trazer cada uma dessas consciências para o tempo presente, trabalhando elas e conscientizando elas, a gente vai conseguir perceber esse impulso puro, sem nenhuma deturpação. E aí a gente vai estar lá como seres angelicais, amando continuamente. Você não tem mais esses piripaques, essas teimosias, essas reações que a gente tem. Isso é como respirar para a gente hoje, para quem não tem nenhuma dificuldade, né? Como respirar, isso é algo que a gente vive naturalmente. E aí tem muitos outros aprendizados que a gente nem faz ideia, né? Mas no momento a gente precisa se ater a trabalhar isso aqui, que é a proposta do plano de regeneração, trabalhar o nosso inconsciente, para que a gente esteja preparado para a próxima etapa evolutiva. Vamos encerrar a reunião de hoje com um passe coletivo. Quem estiver aí na terceira ou mais presentes e precisar de atendimento, pode permanecer no auditório que a gente vai fazer os agendamentos. Então, o passe é uma transmissão de energias que a gente pode mentalizar para si mesmo a qualquer momento. A gente pode transmitir para outras pessoas também, mesmo fora daqui, porque é um poder de um pensamento, de uma intenção de auxiliar, mas aqui numa casa espiritualista ela é temperada, é auxiliada pela espiritualidade que sabe o que a gente está precisando e nos auxilia nessa harmonização energética. Estamos colocando em posição receptiva, sentindo essa energia descendo por todo o corpo, deixando em cada célula a energia que cada uma precisa para o seu funcionamento saudável, drenando todos esses campos emocionais negativos que não deixam a gente ter uma vida mais plena, que a gente consiga ir tocando em frente, compreender a marcha, entender que tudo o que acontece ou aconteceu com a gente foi necessário para o nosso aprendizado, para que a gente saia dessa situação mais fortalecidos, que não tem injustiça, que cada vida é um aprendizado, que a gente consiga começar a botar em prática esse aprendizado. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Uma boa noite e uma boa semana a todos.